transmitindo a segunda live da jornada Descobrindo o Tingimento Natural, aceleradores e sabotadores da boa aplicação das técnicas, certo? Bom, então o tema de hoje é um sabotador. Vou falar então de cuidados prévios ao tingimento natural, cuidados que são importantes para a gente obter um tingimento uniforme, um tingimento sem manchas, um tingimento de maior fixação, de cores mais intensas, enfim. Então, hoje a ideia é passar aí por esses cuidados prévios ao tingimento, tá? E por que eles são importantes? Eu sempre costumo contar uma historinha, né, quando eu falo especificamente desse assunto, que é quando eu fiz meu primeiro curso de tingimento natural, foi um workshop também, foi um workshop de uma tarde, o tingimento natural, quem já está familiarizado, ele é um processo mais longo, enfim, são aí horas de cozimento, horas na panela. Bom, então quem já está um pouquinho familiarizado com o tingimento natural, sabe que não é algo assim rápido, né? A gente passa aí por diversas etapas que tomam tempo, então a gente coloca aí no mínimo 3 horas, tá? Se a gente tem algumas etapas já pré-adiantadas ou se a gente tem fogão que cabe 2 panelas e panelas grandes, né? Se a gente for tingir em quantidade, tá? Mas põe aí pelo menos 3 horas, assim, bem por baixo. Então, um workshop de uma tarde, que foi inclusive bem legal, esse workshop que eu fiz abriu, assim como todo mundo que faz seu primeiro curso, seu primeiro, né, contato com tingimento se encanta e é tanta informação que por mais que a gente anote tudo, a gente não consegue, num primeiro momento, assim, captar toda a essência do negócio. A Tatiana aqui da Essenciales falou, né, dias na panela, então. Isso pode sim durar dias, dependendo, né, do processo que a gente escolhe, da técnica que a gente está fazendo, né? Mas um tingimento bem simplificado aí, né, já são horas tingindo. Bom, então, o que eu vinha trazendo é que nesse meu primeiro contato no workshop, assim como eu mesma já dei aulas assim online de uma tarde, né? Que uma tarde não consegue absorver, não é tempo suficiente para acompanhar todo o processo de tingimento. Então, a gente acaba, não é pulando algumas etapas, é deixando etapas pré-prontas, digamos assim, tipo Ana Maria Braga, né? Deixa etapas pré-prontas para acelerar aquele processo da culinária ou de uma receita, né? Então, em workshops, cursos, assim, mais de uma tarde, em geral, de meio período, a gente tem que adiantar etapas. Só que nesse adiantar etapas, no meu caso, que estava sendo o meu primeiro contato, eu anotei, não, primeiro tem que fazer purga, é importante pré-mordentagem, depois eu aprofundo isso para quem não está familiarizado, tá? Ok, mas na prática a gente acaba, né, como não foi o que a gente vivenciou, e tanta etapa, tanta informação num primeiro contato, a gente, né, vai replicar, vai fazer a primeira vez, vai seguir fazendo, enfim. Então, a gente acaba, às vezes, não valorizando tanto, por mais que seja frisado pela professora, a gente acaba não valorizando tanto aquelas etapas sugestionadas, sugeridas, enfim. Então, foi o que aconteceu comigo. Fui lá, eu tingi minha primeira camiseta e depois, inclusive na primeira camiseta que eu lancei para venda, eu ainda não observava essas 2 etapas, tá? Claro que foram bem poucas camisetas, foi só um modelo, assim, uma camiseta específica de um modelo único com uma cor só, né? Mas eu não observava essas etapas. Então, hoje aqui eu vou falar um pouco mais aprofundadamente dessas 2 etapas em especial, que são purga e pré-mordentagem. A pré-mordentagem um pouco mais aceleradamente, porque vou me concentrar mais na purga, que eu acho que é ainda mais importante, tá? Então, para quem está aqui, que não conhece nada ainda de tingimento natural, que a ideia dessa jornada é isso, né? Descobrindo o tingimento natural. Então, para você que está aqui bem verde ainda, que ainda nem testou a primeira vez, ou já fez alguns testes e percebeu muitas manchas, enfim, no tingimento,
E inclusive conversando com diversas parceiras tintureiras aí pela internet ou pessoalmente, elas também relataram exatamente a mesma experiência que eu tive. Embora lá, né, aprender o que tinha que fazer, não deu muita bola no começo, tá? E aí a gente vai entender a importância depois que a gente perde material manchando, né? Manchando, ou não fica uma cor tão legal, ou não fica uma fixação tão boa por não observar esses cuidados, tá? Então, a Cláudia está aqui perguntando o que é purga. Já fiz alguns, mas sem preparo. Que bom, então, que você está aqui, que tu vai sair bem entendida no negócio, tá, Cláudia? Que bom mesmo. A Tatiana está falando que hoje foi dia de purga. A Tatiana, da Essenciais, então, trabalha com tingimento natural, já é super experiente aí no negócio. Sabe muito bem da importância que é, né? Então, o que é a purga? A purga ela é um processo observado também no beneficiamento têxtil convencional, industrial, tamanha a importância dela e ela não pode ser esquecida no tingimento natural também. O que é, então? Os tecidos, as fibras em geral, mas principalmente as fibras celulósicas, que são aquelas de origem vegetal, elas têm nelas impregnados aí ceras, gorduras, cutículas, casquinhas, enfim. A fibra bruta, né, ela vem impregnada com muito material. Adicional a isso, nos procedimentos têxteis, podem ser feitos alguns tratamentos no fio, nas fibras, para facilitar, auxiliar o processo de tecelagem. E também beneficiamentos como a engomagem, enfim, tecidos planos, tudo isso meio que impermeabiliza o fio, são duas coisas, ele fica impregnado, né, quase impermeável, isso certamente facilita, então, o processo de tecelagem, porém, no tingimento, isso impede que a tintura, enfim, a coloração, adentre mais profundamente a fibra, sobretudo, o fio estando hidrofóbico, ele vai absorver menos a tintura, enfim, ou pior que absorver menos, é absorver de forma desuniforme, ou seja, com manchas, não, né? Ainda mais se a gente quer um tingimento liso, isso vai ter um resultado ruim, né? A fibra dessa maneira. Então, a purga nada mais é do que uma limpeza aprofundada, ou seja, que adentra a fibra para remover todas essas substâncias, ceras, gomas, e ela pode ser feita de diversas formas, pelo menos no beneficiamento industrial, há diversas formas de se fazer essa purga ou essa limpeza, tá, Cláudia? Então, para ti que não sabia o que era purga, purga é a limpeza, tá? E a questão é que não é uma limpeza corriqueira, banal. Inclusive, no início, quando eu falei que não observava purga, na verdade, eu tinha a ideia, a ilusão de que uma boa lavagem das camisetas, né, na máquina de lavar roupa, num ciclo mais pesado, resolveria, tá? Mas não, porque o aquecimento, então, a purga é feita por aquecimento com uma solução alcalina. Então, o aquecimento, ele vai, digamos que, vai dissolver, né, ali quase em ebulição ou em ebulição, então vai ajudar a dissolver. E uma solução alcalina, ou são sabões, ou, por exemplo, carbonato de sódio, hidróxido de sódio, que é soda cáustica. O hidróxido de sódio, ele está presente na maioria dos sabões, detergentes, enfim. O carbonato de sódio é uma solução alcalina, além de outras. Enfim, então aí com essa temperatura em ebulição e essas substâncias alcalinas, aí que geralmente são sabões ou outras substâncias, né, que hidróxido de sódio, então carbonato de sódio. Tinha outra aqui que era o que eu estava tentando achar. Então, elas vão remover gorduras, açúcares, cinzas, ceras, diversas coisas que podem estar presentes aí na fibra, tá? Aqui achei ácido acético, ácido sulfúrico, polímeros acrílicos e pectinases, tá? Pectinases são substâncias que dissolvem pectina. Pectina são... Sabe a laranja, aquela parte branca da laranja? Aquilo é pectina. Então, algumas fibras celulósicas, que são fibras vegetais, também podem ter essas pectinas. E, então, pectinase vem da ação de degradar, então, essa pectina, né? Geralmente por enzimas, né? Quando tem ases, é alguma coisa com enzima. Inclusive, a goma, né? Tecidos planos engomados com amido, essa purga ela pode ser feita com a enzima alfamilase, né, que ela vai degradar esse amido. Então, também mais ou menos por aí.
Então, duas coisas aí que são muito importantes: ebulição, né? Alta temperatura e a substância alcalina e diversas que eu falei. Claro que no tingimento natural, como a gente tem uma proposta um pouco mais ecológica, né, menos agressiva, menos danosa ao meio ambiente, a gente também se preocupa em como fazer essa purga. Então, nos cursos que eu fiz, quase que a totalidade deles ensinava uma receitinha de detergente caseiro usando sabão de coco, mas o sabão de coco assim mais purinho que a gente for encontrar no mercado, é claro que se vocês conhecerem alguma amiga saboeira e que façam sabões caseiros, enfim, seria mais interessante, tá? Então a gente faz essa receitinha de detergente caseiro e usa ela para fazer a purga, tá? A gente usa aí numa proporção de uns 100 ml para cada 20 litros de água para colocar então os tecidos fervendo ali, tá? Então essa purga ela é ainda mais importante para fibras celulósicas, fibras vegetais, porque elas têm uma tendência a conter mais essas ceras e essas substâncias, tá? E isso, então, a ideia é remover todas essas substâncias e também tornar a fibra mais hidrofílica, então, ou seja, mais receptiva à água, mais apta aí a que a água adentre, porque é com a água que é a água que vai carregar o corante natural, né? Também por fervura, enfim, os processos de tingimento natural, né? Então, é a água que vai adentrar a fibra e levar o corante lá para dentro para colorir. Então, além de evitar manchas, porque, como eu falei, essas substâncias elas não vão estar distribuídas de uma maneira uniforme. E é muito fácil, então, se você não pratica a purga ou essa limpeza, no processo do tingimento aparecer manchas bem feias, como eu disse, principalmente nas fibras celulósicas, tá? Então, além das manchas, a ideia também é deixar as fibras mais hidrofílicas, para que o tingimento natural seja otimizado, seja potencializado, certo? Vamos ver. Aí uma coisa que eu achei interessante observar, principalmente em relação ao algodão, linho tem essas substâncias? Então, linho é uma fibra vegetal, também tem, tá? Toda fibra vai ter alguma coisinha, tá? Fibra natural, né? Mas as de origem vegetal terão, assim, a probabilidade é que tenham mais, tá? Então, falando aqui de algodão, por exemplo, a purga ela vai, obviamente, remover tudo isso, mas é bem além disso, a purga e o alvejamento, sobretudo o alvejamento, que também auxilia no branqueamento da fibra de algodão, ele remove algumas proteínas também. E aí, pensando no tingimento natural, isso já não é tão interessante, porque a proteína que é quem guarda a cor. Não é à toa que as fibras de origem animal que têm mais proteína ficam com um tingimento natural muito mais intenso e muito mais vibrante. Então, e também é por isso, por exemplo, que o algodão cru fica com a cor mais intensa que um algodão branco que foi altamente alvejado, às vezes até passou por aquele processo de branqueamento óptico que chama para deixar o branco mais branco, que fala, né? Cris, se eu fiz o tingimento, manchou porque não purguei, eu devo purgar e fazer de novo o tingimento? Não adianta. Olha, provavelmente não vai adiantar, porque aí você já impregnou a tinta ali, sabe? Além de estar impregnado, você ainda impregnou com cor, com uma purga mais caseira, pelo menos, dificilmente vai sair. Assim, eu já tentei. E tentei depois também cobrir com tingimento mais escuro. Eu acho que o único jeito que salva depois que tu mancha é fazer algum trabalho em cima da mancha de shibori, tie-dye, impressão botânica é o mais viável, tá? Tu até pode tentar remover, talvez se for algo mais sutil, dê certo, mas quando a gente tinge, a ideia é fixar, né? A gente faz de tudo ali, um esforço para fixar, para que não saia. E a purga, ela, ainda mais essa mais caseira, ela não vai ter todo esse potencial para remover. Então, é mais fácil você cobrir fazendo algum outro tipo de trabalho do que tentar remover, tá? Mas e se eu colocar na água sanitária, será que sai? O calor ali, ele é muito mais importante que a substância, tá? A gente não tá falando apenas de sujeira, é material impregnado dentro da fibra, não é nada superficial. E além disso, a água sanitária ela dá uma amarelada nos tecidos, né? E isso tem influência depois no resultado do tingimento, tá? Tanto que tecidos usados que foram alvejados, é claro que tem o alvejamento para branqueamento, mas é algo associado à purga, sabe? Não, é outra coisa, alvejar é outra coisa, tá?
Então, por isso que um algodão cru ele tem um potencial de ficar mais intenso. Então, a purga ela é importante, mas a partir do alvejamento, onde a gente vai eliminando, assim, entra nesse processo de branqueamento, a gente vai tirando proteínas também, tá? E quanto menos proteína na fibra, menos intenso vai ser o tingimento, tá? Por isso que a seda fica aquelas cores incríveis, é porque ela é rica em proteína, tá? Sobre o detergente caseiro, já vou deixar aqui depois os links, tá? De um videozinho que eu tenho aqui no canal do YouTube ensinando a fazer esse detergente, tá? Então, vocês vão ferver o tecido aí meia hora nesse detergente e é o processo de purga, assim, mais caseiro, tá? Então, depois, se vocês quiserem fazer, eu vou deixar a receitinha. Tem umas perguntinhas aqui, eu vou responder rapidamente antes de partir para o outro assunto. Como manter a proteína na fibra mesmo? Então, a gente não faz alvejamento, tá? No processo do tingimento natural. O que eu me referia é que esses processos industriais de alvejamento mais agressivos fazem essa remoção. Então, é algo que a gente não tem muita influência sobre, né? Mais na escolha do tecido mesmo, tá, Cláudia? Bom, acho que ficou claro, né? A purga é para limpar, tirar cera, tirar gordura, para que o resultado final fique mais uniforme, parelhinho, sem manchas, e é bem fácil manchar se a gente não observa esse cuidado, tá? Principalmente para fibras de origem vegetal, que tem mais dessas substâncias impregnadas, tá? Bom, já falei por alto como faz ela, né? Uma fervura por em torno de meia hora com detergente. Eu recomendo esse detergente caseiro, que fica o link aqui para vocês quiserem fazer, tá? É bem fácil e rende bastante, tá? Ele rende, uma receita para 3 litros, dá para purgar uns 30 quilos de tecido, tá? Ele rende bastante. Claro que vocês podem usar um pouquinho mais, se for o caso de algo muito impregnado, então vale a pena observar esse cuidado com certeza, tá? Muito importante aí para a gente ter um resultado final bacana, tá? Bom, e um outro cuidado que eu quero falar agora, acho que chegamos a meia hora da live, então na outra meia hora eu vou abordar aqui rapidamente, que é o que a gente chama de pré-mordentagem, tá? As mordentagens são processos, técnicas de fixação ou que auxiliam a fixação das cores, tá? Fibras celulósicas, enfim, ou de origem vegetal, elas têm menos proteína no tecido. E é basicamente a proteína que tem alta afinidade com as cores, com os corantes, e inclusive os corantes mais sólidos que se fixam melhor no tecido são justamente aqueles ricos em tanino. O tanino é a substância, então, amplamente usada na pré-mordentagem, tá? E aí é algo um pouquinho, talvez para quem nunca ouviu falar, possa ser um pouquinho complexo, tá? Então, assim, geralmente fixadores são substâncias que têm afinidade com proteína, tá? Então, como eu falei mais cedo, que a seda fica com cores mais intensas, é justamente por essa riqueza em proteína. Por as fibras celulósicas elas serem mais pobres em proteínas, elas precisam de pré-tratamentos para, digamos, compensar isso. E como que a gente faz isso? Ou aumentando a quantidade de proteína, que aí é o que a Ana sugeriu aqui no Facebook, né? Nesses banhos de leite, leites vegetais, animal, enfim, porque eles são ricos em proteína, ou potencializa o pouquinho de proteína que tem nessas fibras vegetais. Como a gente faz isso? Usando um banho de tanino, tá? E aí existe tanino isolado, que a gente pode comprar. Tanino, ele é um composto fenólico presente na maioria das plantas superiores, tá? Então, por exemplo, as empresas que isolam tanino e vendem o tanino isolado, elas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem bastante cultivo de acácia negra. A casca da acácia negra, ela é bastante rica em tanino, então essa empresa absorve esse resíduo da produção do carvão da acácia negra e produz e faz essa extração do tanino. Mas diversas plantas, principalmente cascas de árvores, são ricas em taninos, tá? Então, esse banho de tanino pode ser com o tanino que a gente compra isolado ou fazendo uma espécie de chá com plantas ricas em tanino. Então, exemplos de plantas ricas em tanino: a folha da goiabeira, a folha da pata de vaca, cascas de aroeira, casca de açoita-cavalo, a própria casca da goiabeira, a própria casca da cássia negra, cascas de pinhão, caroço de abacate. Em geral, são também
são também corantes, né? Eles também colós. Ele tem uma propriedade muito similar ao alúmen de potássio, que ele é um mordente, é um fixador muito dado no tingimento natural, que é o quê? O tanino, ele tem alta afinidade com proteínas porque ele precipita a proteína, tá? Quem aí nunca ouviu falar a avó dizer não toma leite, não come manga e toma leite, não come uva e toma leite, enfim. Provavelmente esse conhecimento popular veio dessa propriedade do tanino, porque justamente essas frutas são ricas em tanino, né? A uva, a manga, geralmente frutas que mancham porque são ricas em tanino. Então, o que o tanino faz? Ele, digamos que coagula, precipita. Então, óbvio, ia virar aquilo um queijo no estômago, causa uma má digestão, e é justamente essa a intenção do tanino na planta, repelir a herbivoria, ou seja, então a fruta verde, a banana, o caque, enfim, que tem aquele gosto liguento quando a gente come verde, é uma defesa da planta para que a gente não consuma a fruta antes da hora, ou seja, antes da semente estar madura para gerar uma nova planta. Então, o tanino está ali como uma defesa da planta. Então, ele na nossa boca, ele vai estar fazendo isso, que é precipitar tudo que é de proteína ali da bochecha, da parte interna da boca, obviamente, e dá aquela sensação de liga, né? É o tanino precipitando proteína, tá? Então, na fibra vegetal, ele vai fazer a mesma coisa. Ele pode se ligar com até 12 sítios de proteína. Então, lá no tecido, ele vai se agarrar à proteína e vai aproveitar, então, cada moléculazinha de proteína que existe ali naquele tecido. Então, é isso que a gente chama de otimizar o pouquinho de proteína que a gente tem nas fibras celulósicas. Então, ele vai ajudar a fixar as cores, principalmente em corantes que não são ricos em tanino. Então, tem corantes que são o próprio tanino. Então, o tanino, em geral, ele deixa uma coloração meio bege, assim, vários tons de bege mais clarinhos, mais escuros, que inclusive são as cores mais sólidas, as que dificilmente vão sair, não sai por nada, né? Por causa dessa propriedade do tanino. Ele tem esse nome, inclusive, por causa do sufixo tan em inglês, que significa essa propriedade de curtir. Ele há milênios é usado para curtir o couro, justamente por essa propriedade que ele tem em relação à proteína, né? Então, era muito usado para curtir o couro, que em inglês, né, o sufixo tan significa isso, né? Curtir, né? Na tradução, né? Então, o próprio nome dele vem dessa particularidade. E o mordente alúmen de potássio que eu falei mais cedo, citei mais cedo, ele faz algo similar. Por exemplo, ele é muito usado em cuidados pós-barba. Ele tem propriedades, digamos, coagulantes. Então, ele é usado no pós-barba porque a pele ali danificada com algum pequeno corte, então ele vai coagular e, digamos que, auxiliar a fechar, né, esses microferimentos, tá? Ele também é usado no tratamento de água para precipitar substâncias e decantar e fazer a limpeza, o tratamento de efluentes na indústria. Então, tem uma propriedade um pouquinho similar, bem similar ao tanino, e por isso que o tanino, então, é chamado de um fixador vegetal, tá? Um mordente vegetal. Então, a gente faz esse pré-tratamento dessas fibras celulósicas com tanino para otimizar essa fixação e essa intensificação da cor, tá? Só que, para alguns tingimentos, pode não ser interessante essa cor base que o tanino dá, que fica bege, né? Então, muitas tintureiras usam essa pré-mordentagem fazendo esse banho, né, esse mergulho em leites vegetais ou leite animal, para compensar, então, essa baixa quantidade de proteína. Por que eu falei que eu não gosto muito e não estou aqui condenando, criticando, nada disso, até porque são também técnicas milenares, enfim, usadas no tingimento natural. Eu não gosto muito porque essa proteína que a gente está introduzindo não faz parte da fibra, ela pode ficar ali impregnada, mas ela pode ser talvez degradada, enfim. Então, não acredito que isso seja tão duradouro quanto o uso do tanino. Além disso, eu sou um pouco contra usar qualquer fonte de alimento no tingimento natural, por mais que, né, dependendo do resultado, aí seria mais interessante usar. Eu, particularmente, não uso nada que seja alimento, tá? Até a gente usa muito chá, enfim, mas sou sempre a favor de usar descartes e partes de plantas, enfim, que não seriam usadas para alimento, tá? Mas, enfim, é só uma opinião minha, tá? Não sou contra a técnica, enfim, mas é isso, então.
E aí também acho que o tanino tem um potencial de durabilidade maior do que essa pré-mordentagem nos leites vegetais ou animais. Vamos ver se temos mais perguntas por aqui. Tatiana está falando em taninos oleaginosos. A soja, né? A soja é uma planta rica em proteína. As leguminosas, em geral, são plantas riquíssimas em proteína. Então, não é à toa que o leite da soja é rico em proteína e pode ter o tanino ali junto, né? Mas ele é uma molécula muito específica, assim, que ele não... existem duas categorias, né? Taninos condensados e taninos hidrolisáveis, que são os taninos comuns, então, que é em geral esse que é isolado da cássia negra, enfim. E o tanino condensado é aquele que está associado com antocianina, que é inclusive interessantíssimo no tingimento natural, porque são aquelas cores coloridas de antocianina mais sólidas, porque estão protegidas pelo tanino. Não tem influência de alteração de cor, porque elas são ligações muito fortes que só quebra com um ácido muito forte. Então, é uma forma da gente tingir com antocianina, que são aí vermelhos, roxos, enfim, essas cores vibrantes, sem que elas sejam alteradas, essa cor seja alterada ou oxidada com facilidade, porque elas estão protegidas pelos taninos. Mas existem só essas duas formas de taninos. Às vezes eu escuto falar assim que tanino é proteína e por isso que se faz o tratamento, a pré-mordentagem com tanino, mas não, tanino não é proteína. Ele pode estar presente, então, como tu está falando, né? Então, toda planta leguminosa é rica em proteína. O que são leguminosas? São todas as plantas que formam vagens, tá? Então, plantas que formam vagens são ou leguminosas ou fabáceas, tá? Algumas fabáceas, que aí é mais comum árvores, né? Tipo o ingá, essas árvores que têm vagens, tá? Então, ou leguminosa ou fabácea. E essas plantas, em geral, são ricas em proteína e também podem ter taninos. Então, na verdade, quando a gente faz um extrato de uma planta, a gente não está extraindo só aquilo que a gente quer, que é um carotenoide, uma antocianina, um tanino. A gente está extraindo ali diversas substâncias misturadas e, dependendo da planta, né, que tenha características interessantes, aí pode ter tudo que a gente quer numa planta só, antocianina, protegida pelo tanino e ainda ser uma planta rica em proteína, que também pode dar um up, assim, na fibra celulose, tá? Então, a pré-mordentagem é importante, né, era o que eu queria colocar, segundo pré-tratamento, que é importante para fibras de origem vegetal, certo? O que mais me encanta no tingimento natural, sempre me encantou e eu acho que me cativou a trabalhar com isso, porque une como que eu vou explicar, diversas áreas da minha vida, né? Então, a questão ambiental, né? Trabalhei por muitos anos aí na área ambiental, a fisiologia vegetal que vem da agronomia, também sou filha de agricultor, né? Saí da roça com 20 anos de idade, então, além de ser uma técnica artesanal, né? Algo manual que também eu gosto muito, enfim, plantas que também amo muito, então é algo que convergiu diversas coisas, assim, diversas áreas da minha vida que eu gosto muito. Então, acho que o tingimento natural teve esse potencial aí de convergir tanta coisa, acho que por isso que me cativa tanto, enfim. Para quem não está sabendo ainda, a nossa jornada, né, ela é um aquecimento para o workshop Tingimento Natural na Moda, 50 tons de planta, que aí eu adentro de forma mais aprofundada, assim, nessas técnicas para uso, né, comercial, em moda, design, enfim. E lá para o final também ensino uma receitinha básica aí para o pessoal tingir. Mostro também como poder obter diversos tons com poucas plantas, como os corantes vão reagindo em relação a isso. Então, quem está acompanhando a jornada, que nunca tingiu ou não conhece quase nada do assunto, já chega lá no nosso workshop um pouco mais entendido no assunto, digamos assim, tá? Para quem nunca participou de um workshop conosco, as inscrições estão abertas, tem o link para se inscrever aqui na bio do Instagram da Pano da Terra, tá? Ou vocês vão ver algum post por aí, mas mais certo aqui no link da bio da Pano da Terra, o workshop é gratuito, tá? E começa a primeira, são 3 aulas, a primeira vai ser liberada no dia 8 de setembro, tá? Então, a nossa jornada aqui acaba no dia 4, dia 8 de setembro, a gente disponibiliza a primeira aula do workshop, tá?
A Cris está perguntando se a água da fervura do grão de bico serve para potencializar o algodão, por exemplo. Olha, Cris, bem legal a tua ideia. Vale a pena testar, talvez seja interessante sim, tá? A questão é que o que acontece com uma proteína, como que eu vou dizer, exposta, né? Quando a gente ferve qualquer coisa, por exemplo, aquece, enfim, o ovo, quando a gente aquece, né? A clara que vai ficando branquinha é uma reação justamente da proteína ao aquecimento. Então, eu não sei o quanto ela se preserva nesse aquecimento para ser usada com essa intenção. Tanto que quando a gente usa leites vegetais, a gente usa ele frio, né? Porque o aquecimento pode ter uma influência aí, com certeza vai ter uma influência na proteína. Então, os leites vegetais, por exemplo, a gente usa eles a frio. Mas pode ser interessante fazer um teste, né? Antônia, esse processo ajuda a manter a cor também, ou por ser um corante natural acaba saindo nas lavagens? Então, Antônia, os corantes ricos em taninos são aqueles que não saem por nada, assim. Inclusive, eu já tenho camiseta tingida com casca de pinhão, camiseta tingida com caroço de abacate, que são as que eu lavo tranquilamente com as roupas convencionais, porque eu sei que não vai sair por nada. Tanino não sai, tá? Então, ele fixa mesmo, por isso que ele é chamado de mordente vegetal. O mordente é o fixador, né? Então, enquanto corantes de outras categorias se não tivesse todo esse tratamento para fixação, eles sairiam com muita facilidade, o tanino não acontece, né? A gente poderia fazer só o tingimento direto com ele, que ele por si só se basta, digamos assim. Qual parte do pau-ferro que contém tanino? O tanino ele vai estar presente em partes mais duras, tá? Que a gente chama de lignificadas, enfim, então cascas, madeira, principalmente as cascas. Como ele é uma proteção da planta, ele vai estar nas armaduras dela, né? Na casca da fruta, na casca do tronco. Ele só está dentro da polpa da fruta quando ela está verde, justamente para o bicho que for consumir sentir toda essa liga na boca que a gente chama, né? Mas em geral em cascas, tá? Pensa na planta assim, como se ela tivesse uma armadura, o tanino como uma defesa, ele vai estar nessas partes, né? De cima a baixo. Às vezes pode estar na folha, como o crajiru, né? Em raízes, enfim, mas sempre mais nas partes para proteger a planta, tá? Você gosta mais de usar o tanino em que forma? É relativamente caro comprar o tanino isolado e você tem que comprar quantidades mínimas, que é de 25 quilos. E 25 quilos só para mordentagem, para você ter uma ideia, daria para mordentar tipo 250 quilos de tecido. Acho que 10% é isso. Então, eu até hoje nunca comprei ele. Eu uso plantas ricas em tanino para fazer pré-mordentagem, geralmente chá preto, que é bem rico em tanino. Então, o algodão não precisa de pré-mordentagem, pelo contrário, precisa de pré-mordentagem, porque ele é uma fibra vegetal, toda fibra vegetal vai precisar. Se compra um detergente muito caro, você pode deixar a receita, vai ficar na descrição, tá? Já tá na descrição aqui da transmissão ao vivo do Face, depois eu coloco na transmissão do YouTube e aqui do Instagram, tá? Então, fazemos a purga por 30 minutos, deixa secar e fazendo a pré-mordentagem por quanto tempo? A purga você não precisa secar, pode fazer, pode não, em geral a gente faz todo o processo em sequência, né? Tira da purga, enxágua, vai para pré-mordentagem se precisa, senão vai direto para o tingimento. Bom, é isso então, um beijão, boa noite, até amanhã então às 19 horas, espero vocês. E se inscrevam então no workshop para receber os links depois das lives, tá? Até amanhã então às 19 horas, um abraço e até mais.